Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula sobre escala de enfermagem. Na aula anterior, sobre dimensionamento de pessoal de enfermagem, nós abordamos questões fundamentais para atender os nossos pacientes com segurança, com qualidade adequada e também com parâmetros para a segurança do próprio profissional, quando nós levamos em consideração a quantidade mínima de profissionais de enfermagem para atender uma demanda específica de pacientes. Lá nós entendemos na aula anterior as relações para a jornada semanal de trabalho daquele profissional, e nós entendemos que ao final do cálculo do dimensionamento de pessoal de enfermagem, nós chegamos a um valor total de profissionais para aquela unidade. Mas é claro que aquela quantidade total precisa ser distribuída numa escala de trabalho. Num cálculo anterior, por exemplo, para uma determinada unidade, nós chegamos a uma quantidade total de 49 profissionais de enfermagem. Nessa quantidade total, nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Como seria, então, a distribuição na relação de enfermeiros plantonistas, diaristas, que estariam trabalhando no plantão diurno, noturno, a mesma coisa com os técnicos de enfermagem? São parâmetros que avaliam uma autonomia do profissional de enfermagem, do enfermeiro, para a produção, elaboração de uma escala de trabalho, mas que essa autonomia ela tem que ser fundamentada nas melhores evidências, tanto evidências legais como da própria resolução, mas nossa evidência do processo, nossas evidências voltadas para o processo de trabalho, que consideram, por exemplo, como é que nós temos de entender qual o momento do dia em que se demanda maior quantidade de trabalho, de cuidados relacionado a determinado tipo de clientela. E também para pensarmos aqui numa escala de trabalho humanizada, tá? Então vamos lá. Vou projetar aqui com vocês alguns slides para poder pensar um pouco essa nossa temática a partir daquilo que é privativo nosso, tá? Então vamos lá. Deixa eu só colocar em modo apresentação. Então, vamos lá. Escala de trabalho, vamos lá. Também denominada escala de pessoal, escala de folgas, que a gente vai entender a diferença entre escala de trabalho, nós vamos ter que ela vai ser mensal, nós vamos ter uma distribuição diária, que é a escala diária de cuidado, e também temos ainda a escala de férias, tá? Refere-se à distribuição da equipe de enfermagem de uma unidade durante todos os dias do mês, segundo os turnos de trabalho. Folgas devem ser planejadas de modo a garantir o número suficiente de cada categoria na assistência de enfermagem prestada nas 24 horas por dia. É claro que eu vou levar em consideração principalmente a jornada semanal de trabalho. Eu não vou fazer uma escala que ultrapasse esse número, tá? Eu vou, mesmo que em algum momento da semana, vamos pensar assim, no mês, 4 semanas, a semana 1, o enfermeiro que tinha que trabalhar 36 horas trabalhou 30, na semana 2, 30. Então, ele já tem aí um plantão de 12 horas que ele pode compensar naquele mês ainda, que deve ser ainda naquele mês, para não acumular. Então, a gente trabalha, às vezes, com esse banco de horas, mas não podemos fugir dessa relação da jornada semanal de trabalho, tá? Então, vamos lá. Pontos a serem considerados nessa elaboração: inclusão na escala das folgas referentes aos feriados civis e religiosos, dependendo da unidade, mas um sistema de internação hospitalar não vai funcionar dessa forma, né? Nós vamos entender. Às vezes até tem uma dinâmica que muda aos domingos, alguns feriados, mas os cuidados àqueles pacientes não vai mudar, não mudarão. Então nós temos que entender que isso não se aplica tanto para todos os contextos. Entre o intervalo de uma jornada de trabalho e outra deve ter no mínimo 11 horas consecutivas. Isso quer dizer que aquele profissional pode, nesse tempo, assumir outro plantão. O que eu estou falando é dentro do local onde eu gerencio. Eu tenho que ter a preocupação de gerenciar os recursos humanos da minha unidade, da instituição onde eu trabalho. Se aquele profissional usa daquele momento que ele deveria descansar, né, para trabalhar, e é claro que eu não vou entrar aqui nesse conflito de discussão, porque nós sabemos que o piso salarial ainda não foi nem aprovado, não é mesmo? Então a gente trabalha para sobreviver. Mas nessa relação para dentro do trabalho, eu preciso saber essa lógica de que eu não posso
desejar plantões de 24 horas. Isso não é algo que é positivo numa relação de trabalho. A gente faz isso porque o mercado tem sinalizado dessa forma algumas situações em que a gente observa esse tipo de vínculo profissional, de contrato, mas que no sistema de trabalho não é desejável, não é mesmo? Você está cuidando de seres humanos, você requer atenção total. E por mais que você descanse, dependendo do setor e do sistema de trabalho, ainda assim há uma sobrecarga nesse processo. Então não é desejável. A gente sabe o que acontece é para uma dinâmica externa à demanda nossa do processo de trabalho. Né? A hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. O que isso significa? Significa que uma pessoa que trabalhou 12 horas, né, no plantão noturno, ele tem aí um quantitativo a mais, que aí a gente trabalha de várias questões, insalubridade, banco de horas, outras questões relacionadas a essa questão noturna, tá? Porque essa pessoa precisa, assim, a gente entende que ali é uma questão de insalubre também, né? Quando você assume o plantão noturno, você está usando o momento do dia, das 24 horas que você deveria descansar. Mas eu posso dormir no outro dia. No outro dia tem que ser funcional, né? Os bancos não funcionam 24 horas, tá? Embora tenha agências, supermercado, várias outras coisas, né, da vida. Então, é entender que existe ali uma insalubridade. A amamentação, né, os intervalos para amamentação, os intervalos de descanso não são computados na jornada de trabalho. Nós observamos nos últimos anos uma questão de desconstrução da CLT e vários outros aspectos que é importante entendermos como isso afeta diretamente a enfermagem como maior categoria profissional dos recursos humanos da saúde, que segue aí fragilizada em muitos contextos. Então, condições em que a ausência do funcionário, né, do trabalhador, não é considerada falta em serviço, não havendo prejuízo salarial. Até 15 dias em caso de devidamente comprovada mediante atestado. Depois disso, há um afastamento, por exemplo, dependendo do seu vínculo, que pode ser pelo INSS, que pode ser por alguma instância vinculada à Secretaria do Trabalho, tá? Até 5 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, algum parentesco de primeiro grau, que pode ser tanto numa relação aqui, né, de irmão, filho, pai, cônjuge. Então, primeiro grau, tá? Aí, mas fulano não é primeiro grau, mas se você comprova em juízo, você consegue, né, ter essa folga. Claro que ninguém num momento desse não vai brigar, não vai entrar no processo, mas você pode fazer isso depois, se você for penalizado, tá certo? 5 dias para o homem em caso de nascimento do filho, que é uma questão que está em modificação, né, que vai depender de cada caso, do pai solteiro, por exemplo, em que a mãe, né, veio a óbito, como é que é esse processo, se a criança é prematura, tudo isso vai depender. Então, nós temos que entender que essa relação trabalhista requer um anteparo fundamental tanto constitucional, principalmente, né, mas também nas relações que vêm após a Constituição, como a própria CLT aqui reformulada. 5 dias, não, já falei aqui, tá? Prorrogar-se mais 15 dias, até 3 dias consecutivos em virtude do casamento. Por um dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação de sangue devidamente comprovada, até 2 dias consecutivos ou não, para alistamento eleitoral, nos termos da lei, período de exigência do serviço militar, então você não pode ser prejudicado se há uma convocação, né, nesse sentido, durante suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou de prisão preventiva quando for absolvido. Isso significa o quê? Quando a pessoa tem uma prisão preventiva, né, é claro que ninguém quer passar por isso, ninguém quer vivenciar esse processo, mas de repente isso pode acontecer na sua equipe e você está gerenciando. Você é a pessoa que está ali trabalhando com essa relação ali na diretoria do hospital, enfim. Essa pessoa não foi julgada. Se ela não foi julgada, ela não pode ser penalizada.
Ainda mais numa situação em que, por exemplo, você pode ter tido uma prisão preventiva e depois se comprova que você foi inocente, você perdeu o emprego por isso. Então, até ser julgada, essa pessoa não pode perder o seu emprego, não pode receber falta, e aí tem que ver toda a relação de como é que é um ressarcimento pelo Estado, um contrato em relação a isso, mas ele não pode ser penalizado, tá? Quando o funcionário servir de testemunha devidamente comprovada, licença maternidade, é claro, né, por questões óbvias, e nós entendemos que essa licença maternidade, existe aí questões relacionadas à prematuridade, porque da criança, por exemplo, quando nós entendemos que qual é a necessidade da licença maternidade? É para ver a relação familiar, mas, sobretudo, garantir segurança para aquele cidadão, aquela cidadã que está chegando no mundo, né? Ter segurança jurídica para os seus cuidados, que sejam cuidados efetivos que requerem atenção dos pais, embora tenhamos aqui essa relação da mãe, que há uma questão bem ampla de discussão sobre isso. Mas, então, quando essa criança nasce, nós entendemos que ela ainda não está no dependendo se ela está no hospital, ela ainda não está num ambiente domiciliar, no seu ambiente natural, de adaptação daquela família, dos seus cuidados. Então, se a criança, ao nascer, fica aí 2 meses por conta da sua prematuridade ou qualquer outra questão no ambiente hospitalar, o que deve acontecer para essa percepção que institui a lei? Significa dizer que essa licença maternidade só deve ser computada quando ela recebe alta hospitalar, tá? Porque é a partir dali que vai ter todo o processo de adaptação. Para isso, nós pagamos ali direito no nosso salário, nós já descontamos, né, o INSS, entre outras questões, dependendo do seu vínculo, né, e outras opções também. Se a falta estiver fundamentada na lei sobre acidente de trabalho, e 15 dias em caso de aborto, e esse aborto aqui, é claro, numa situação que está hoje instituído legalmente, né? Então não vou entrar também nessa discussão do aborto induzido, provocado, legal, mas é a questão da lei. Na lei vai ter que comprovar, né? Então há uma questão também nesse sentido aqui de 15 dias. Duração semanal do trabalho do pessoal de enfermagem varia de acordo com a instituição, então a gente luta pelas 30 horas semanais por questões óbvias e, paralelo a isso, por questões óbvias também, a um piso salarial digno, porque nós entendemos que não adianta apenas ter uma jornada semanal de trabalho se o salário também não é condizente, a gente vai precisar trabalhar mais 30 para poder sobreviver. Então, há uma relação aqui que eu preciso respeitar nessa escala de trabalho, tá? Embora existam variações de uma semana para outra, dependendo aí da lógica, mas no mês eu tenho que computar essa carga horária total. E aí a gente pode trabalhar com bancos de horas, né? Se você está devendo 12 horas, você vai fazer um plantão extra. Se você está passando 12 horas, que não deveria, também você vai ter aí uma folga. O número de folgas é de acordo com a duração semanal de trabalho, acrescentando as folgas correspondentes aos feriados do mês, mas dependendo do caso aqui, né, na unidade hospitalar de internação, isso não vai ser possível. Conhecimento das necessidades de assistência, de enfermagem, para suprir as necessidades do pessoal. Então, aquilo que nós falamos lá no dimensionamento, nós entendemos também que não só para o dimensionamento, classificar o paciente, mas para entendermos também a demanda de um cuidado. Se é uma UTI, qual é a demanda nas 24 horas? Tá? Para eu poder ver, eu preciso mais de plantonista, diarista, ou eu preciso desse diarista mais pela manhã, à tarde? Eu vou ter diarista noturno? Então, questões desse tipo, para que a gente não possa ficar aí conflitando esses recursos humanos e isso sobrecarregar ainda mais o nosso trabalho. Conhecimento das características pessoais de cada membro da equipe, para que os plantões sejam produtivos e o clima proporcione a colaboração. Não podemos pensar apenas num software que coloque todos esses dados e gerem aí uma escala eficiente. Por isso que nós trabalhamos aí com questões relacionadas à liderança, a gerenciamento de conflitos, a processo de trabalho que envolve teoria, que envolve instrumento, para que possamos ter compreensão, parâmetros mínimos para a tomada de decisão eficiente em relação a essa escala. Inclusive, quando eu falar de escala de férias aqui ao final.
Essa humanização na escala deve ser pensada na distribuição dos elementos da equipe, das pessoas dessa equipe de enfermagem, planejada por todos os membros da equipe para atender as necessidades pessoais de cada um, mas é claro que eu não posso atender todas as especificidades. Por isso que quando eu vou fazer uma escala de trabalho, é interessante eu fixar uma data. Até quinto dia, até o dia 5 de cada mês, as pessoas poderão modificar qualquer questão relacionada à sua escala, desde que bem fundamentada. Não é assim, é porque eu não gosto de trabalhar tal dia, é porque... Não, a não ser que seja uma questão que tenha uma fundamentação. É claro que envolve questões subjetivas, envolve. Mas para que a gente não possa ter aí um conflito de interesse, é preciso fixar, ter uma reunião com as pessoas e entender que existem parâmetros técnicos. É igual quando você vai viajar de avião e você tem uma quantidade ali de distribuição no avião, dependendo se o voo não está lotado, e que vem a comissária de bordo e diz, por favor, precisamos de 5 passageiros para ir sentar na posição X, para ter um equilíbrio. Então, eu não posso só mudar pessoas de lugar e manter o avião voando aqui no plantão, digamos assim, fazendo uma analogia, voando de forma segura. Eu tenho que trazer um equilíbrio. Então, não é dizer, gente, não é essa mudança, ela não pode ser assim, do dia para a noite, ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada. Não posso fazer uma mudança, por exemplo, você é enfermeiro naquele hospital. Então você está lotado como enfermeiro. Aí, de repente, você tem uma necessidade de mudança de um plantão porque quer ir num casamento, ou numa situação, num aniversário, ou outra questão. Você pode tentar essa mudança, é claro, mas eu tenho que ter alguns parâmetros de segurança. Então, eu vou lá e falo com um técnico que também tem a graduação de enfermeiro, ele é enfermeiro, mas no serviço ele é lotado como técnico. Então, se eu troco meu plantão só para saber que ele tem Corém, né, de enfermeiro, mas no setor ele trabalha como técnico, essa mudança, se ocorre algum problema, uma sindicância no plantão desse técnico, vai dizer que naquele plantão não havia enfermeiro, ou a quantidade de enfermeiro era suficiente, porque ele está lotado naquele setor como enfermeiro. Então há um desvio de função, por mais que isso seja polêmico e tenha discussões aí no âmbito judicial nesse sentido. Então eu tenho que ter esses cuidados. E até o dia 5, que eu estou falando aqui como parâmetro, é para que você tenha um planejamento, porque senão não se iludam. Senão todo dia vai chegar alguém querendo mudar, porque a vida é feita de incertezas. É claro que nós temos que ter flexibilidade. Meu filho vai fazer uma cirurgia, você pode faltar. Mas se for possível mudar, nós vamos mudar. Mas se eu não coloco isso como um parâmetro, o serviço vai ser muito ruim, porque as pessoas vão sempre pensar que, por quaisquer razões, elas poderão modificar essa escala. Exceções decididas e assumidas pela equipe, escolha das folgas o que for possível, alteração de escala realizada segundo o estabelecido e escala visível a todos. Eu tenho que publicar essa escala para toda a equipe. Às vezes a gente coloca lá no mural para todo mundo, dos profissionais, enxergarem também, geralmente a escala diária, mas também a escala mensal, mas atenção também, já aconteceram situações em que houve essa publicação com nomes que era assim, Maria Silva, Maria B. Silva, e as pessoas confundiram. Então é importante colocar o nome total, parece na íntegra, parece bobagem, mas é importante, tá? Para evitar problemas. Tá bom? Colocar o nome completo, olha só. Usar o escalonamento, né? Se é matutino, se é manhã, se é tarde, se é noite, se é folga, feriado, enfim, né? Temos que trazer os destaques aí necessários. Então, essa questão de domingos e feriados vai depender muito da lógica da pessoa. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, enfermeiro, eu queria muito não trabalhar no sábado, por conta da minha religião. É possível? É claro que nós podemos ver tudo isso, né, gente? É uma escala humanizada. Nós não estudamos lá nas teorias que se a pessoa está satisfeita com o seu processo de trabalho, ela é mais produtiva, ela trabalha melhor, não é isso? Ela trabalha feliz, isso que a gente quer, é trabalhar com pessoas que estejam satisfeitas, com condições também adequadas para que esse trabalho seja realmente produtivo, tá?
certificar-se do número de folgas correspondente ao mês, é aquela questão também, assim, olha, dependendo da unidade, se não é hospitalar, né, na internação, nós precisamos entender esse processo também. Tá, vamos lá. Evitar deixar folgas de um mês para o outro, podem dificultar a elaboração das escalas subsequentes. Verificar o dia da última folga do mês anterior, para que não haja período maior do que 7 dias consecutivos. Observar que o retorno do funcionário de férias incida em dia útil. E aqui é claro que eu estou falando em qualquer outra questão que não seja de unidade hospitalar. Um ambulatório, ele vai precisar ter 30 dias de férias. Então, eu não vou olhar, tudo bem que isso é muito relativo. Você precisa dizer, preciso começar minhas férias no dia 1º. Então, nós não vamos... mas quando você voltar é um sábado, então você terá 2 dias. Então, nós precisamos só perceber, olha, esses 2 dias, se ele voltar sexta-feira, ele teria de qualquer forma se ele não trabalha naqueles 2 dias. Então, é preciso ter alguns parâmetros sobre isso, tá? Procurar distribuir as folgas em domingos e feriados de forma qualitativa. Se a maioria das pessoas considera que o domingo é um dia que elas querem estar com suas famílias, e aí, de repente, por alguma razão, na minha escala, o enfermeiro X está em todos os domingos trabalhando, eu posso flexibilizar aquilo. Não, nesse domingo ele não vai trabalhar, vamos botar ele no sábado ou na sexta-feira, enfim, vamos ver aqui o que é possível. Essa mesma coisa acontece com Natal, Réveillon, datas assim que as pessoas querem estar com suas famílias, é claro, né? Então, se a pessoa sempre fica Natal e Réveillon, e no ano que vem Natal e Réveillon, e ela pede, é claro que eu vou olhar para essa pessoa, né, gente? Não é justo, nós temos que entender, não é porque eu fiz um parâmetro ali, aquele você está aqui, você ali, você está aqui, você ali, né, na minha escala, na minha distribuição, e eu não vou ter ali flexibilidade, então não faz sentido, né? Então, procurar distribuir as folgas, então, já falei, estabelecer os pontos a serem seguidos. Até o dia do mês, como eu disse, período para elaboração da escala, data de entrega da escala, e aqui eu trouxe alguns exemplos. Tá? Aqui a escala mensal, eu tenho o nome da pessoa completa, o cargo ou função, por exemplo, nome Beatriz Fernandes, enfermeira plantonista. Então, eu tenho aqui o horário dela, né? De 7 horas até as 19 horas. Aí ela está aqui são dias da semana. Vamos pensar aqui, tá? Dia da semana, aqui era para ter até dia 30. Desconfigurou, mas vamos pensar aqui. Então, ela trabalhando no dia 1, né? Se ela, já sei que ela é diurna, né? Que é de 7 da manhã até as 19, plantonista. Então, ela vai trabalhar aqui, 36 horas. Então, vamos supor aqui, considerando aqui 7 dias. Ela trabalhou aqui hoje, 12 horas, folgou aqui, trabalhou aqui 12 horas, folgou aqui, trabalhou aqui 12 horas. Aqui, 7 dias. Então, ela trabalhou ao longo dessa semana, 3 plantões de 12 horas, que equivale à sua jornada semanal de trabalho de 36 horas. 30 horas. Aí vamos colocar aqui, trabalhou 12, já fizeram 24 e fez um plantão, aqui um plantão de 12, então ela está trabalhando 6 horas a mais, então na próxima semana ela faz 12, ou então ela faz aqui 12 e 6. Aí segue o fluxo, né? O enfermeiro, aqui a enfermeira 2, Maria Joaquina, plantonista também diurna, 19, de 7 da manhã até as 19. Ela entrou aqui no dia 2, então ela trabalhou aqui no dia 2, 12 horas, folgou aqui, 12 horas no dia 5, folgou aqui, 12 horas no dia 8. Então ela trabalhou 8 dias? Não, ela começou no dia 2, então eu vou contar 7 dias da semana, não necessariamente de domingo a domingo, é do dia que ela começou aqui até o dia aqui que fez 36 horas, então são 7 dias corridos, uma semana, entende? A mesma coisa com os demais. 36 horas, eu quero aqui, o enfermeiro Carlos vai ser diarista. Ele vai trabalhar 6 dias, de segunda a sábado, ele vai trabalhar 6 horas. Fez 36 horas? Ótimo, beleza. Aí eu tenho que entender nessa escala de trabalho que eu tenho todos trabalhando a jornada semanal de trabalho, eu não tenho nenhum enfermeiro, nenhum plantão em que eu estou descoberto, nenhum dos turnos, nem manhã, nem tarde, nem noite, e ainda assim eu tenho também um parâmetro para entender que durante o dia eu tenho mais enfermeiros do que à noite, dependendo do serviço, é claro, que é onde eu terei mais demandas. Aqui, escala diária.
Escala diária é aquele que o enfermeiro chega e vai dizer, olha, nós vamos distribuir aqui, que pode ter uma relação de competências, né, ou por paciente. Eu gosto de pensar melhor a escala em que eu vou trabalhar, não a divisão por tarefas, porque isso fragiliza. O paciente não tem uma referência de profissional que está cuidando dele. Um foi lá e deu banho no leito, outro lá fez o curativo, outro fez a medicação, o outro foi lá, fez uma avaliação, e ele, no final de contas, não estabeleceu vínculo com nenhum. Então, o modo integral, designação da assistência prestada a um ou mais pacientes, no meu entendimento, é aquilo que preconiza mais um cuidado seguro, humanizado, de vínculo, entre outras questões. O médico trabalha em equipe, designação de um grupo, então, enfermeira Camila e enfermeira Natália, vocês duas são responsáveis por esse paciente. Técnica Beatriz e técnico João, vocês estão responsáveis por esse outro paciente, esse aqui, tá? Aqui, como eu estou colocando aqui, né? Então, manhã, tarde, quem são os enfermeiros, pacientes por leito, o técnico de enfermagem, a mesma coisa aqui. Gente, essa é só uma aula preliminar do material que eu vou enviar para vocês de escala de trabalho para exercermos uma atividade. Escala de férias. Essa escala de férias precisa de igualmente ser humanizada. Por exemplo, eu tenho aqui 12 enfermeiros naquele setor. Vamos aqui fazer a escala de férias. A maioria da enfermagem é o quê? Constituída por mulheres, mas isso não quer dizer que só elas que têm que pensar nas férias dos filhos para viajar no momento com os filhos, né? Não dá para pensar só assim. Mas acontece. Então, vamos supor que todas digam para nós, olha, eu quero tirar em janeiro, eu quero tirar em dezembro, a maioria. Não dá para tirar todo mundo em dezembro, férias coletivas, né? Então, vamos pensar, olha, nesse ano, fulana vai tirar em julho, no próximo ano ela vai tirar em dezembro, outra vai tirar em janeiro, e vamos fazer um rodízio, tá? Vamos pensar nessa forma. E nessa relação de trabalho, a coisa flui melhor. Isso aqui eu já falei. Era basicamente isso. Vou enviar o material de um bloco 2 de escala de trabalho para que vocês façam uma escala, é um outro vídeo que vai seguir para vocês ao longo da semana. Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela. Só um momentinho. E era isso, pessoal. Espero que tenhamos aí, então, uma possibilidade de pensar uma escala que seja viável e humanizada, certo? E aí, qualquer dúvida, estou à disposição.